Hoje vamos dar início Apocalipse 2, versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18. A quarta carta à igreja de Tiatira. A gente falamos da primeira carta, que foi a carta de Éfeso, falamos sobre a carta de Esmirna, falamos da carta de Pérgamos, e hoje vamos dar início a da Tiatira. Eu tento entender cada dia mais as Escrituras Sagradas. Às vezes uma carta é tão fácil de você falar, mas outra é tão difícil. Uma é tão fácil e outras têm tanta diversidade para poder falar, colocar as palavras corretas. E orando a Deus, eu pedi sabedoria e entendimento, para que eu não venha falar aquilo que o homem quer, mas aquilo que o Espírito Santo ensina, direciona. Interessante que o Espírito Santo falou fortemente, me direcionou, e a coisa mais linda que tem é quando o Espírito Santo conduz a palavra, quando ele fala aos nossos corações, fala a nossa alma. E o Espírito Santo, eu sei que tem algo para poder falar com cada um de nós. Apocalipse 2,18 vai dizer: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a sua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Para que propósito? Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria? E dê-lhe tempo para que se arrependa de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei, mas o que tendes retém até que eu venha. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não feche suas Bíblias, tá bom? Continue deixando ela aberta para vocês irem nas referências, para vocês não ficarem enganados com a palavra, para vocês não ficarem em dúvida. Amém? Irmão, como tem dito em Apocalipse 1, a partir do 17, vai falar: quando João viu todas essas coisas, ele caiu como tivesse morto. Quando o anjo do Senhor foi até João e falou com João, mostrou a João muitas coisas maravilhosas. Primeiro Apocalipse 17 vai dizer: João, não temas,
eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que você tem visto na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então Jesus já envia um anjo para poder falar com João, para ele não ter medo. Interessante que nessa passagem da 4ª carta, vai dizer: o anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Interessante que o anjo está falando, olha, escreve, que o Filho de Deus, o anjo sabe quem é o Filho de Deus, sabe quem é Jesus, fala, escreve, porque o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, Jesus está vendo tudo, não tem nada que esteja no oculto, no escondido, que Jesus não venha ver. Interessante que eles começam a dizer sobre os pés semelhante a um latão reluzente. Essa parte dessa palavra que vai dizer sobre os pés é tão interessante que eu vou dizer sobre Tiatira, que dos trabalhos que eles faziam era polir bronze, ou seja, fazer algo como se fosse um espelho para as pessoas de Roma, para o povo de Roma. Interessante que a palavra vai dizer que Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Interessante que as obras, ela é algo que Deus fala a todo momento. Eu faço a obra do meu Pai me chamou para fazer a obra dele, eu tenho uma grande obra. Então a obra, o projeto, o plano de Deus era um plano de salvação, para que o projeto desse certo. Esse projeto deu certo, esse projeto é a igreja ser salva. Às vezes a gente tem que estar tão vigilante que o inimigo não quer que esse projeto venha dar certo. O plano foi lá na cruz do Calvário, e o projeto nasceu através da redenção, quando Jesus disse: telestai, está consumado, venci. Agora o projeto está à disposição daqueles que querem ser salvos, aqueles que querem se reunir, terá nome de igreja, e terá um líder na liderança que será um anjo da igreja. Toda vez quando fala, e o anjo da igreja, Jesus está falando, olha, o anjo da igreja, diretamente com um pastor, fala com um pastor, é totalmente como o Espírito Santo quer dizer algo para a igreja, simplesmente vai levantar quem? O pastor. Ah, mas fulano de tal também entendeu o mistério, pois o Espírito Santo ele testifica aquilo que o pastor fala. Aquilo que está na vida do pastor é o Espírito Santo. Então ele não é conduzido mais pela carne, pela vontade própria. O pastor é conduzido pelo Espírito Santo, e ele tem que dar conta daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Ele tem que dar conta de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada ovelha. Tem pessoas que falam: sai da igreja, vai embora. Não, não é assim, calma aí. A ovelha não é tua, a ovelha é de Cristo. A ovelha não é do homem, a ovelha é de Jesus. É Ele que é o bom pastor, é Ele que conduz. A palavra vai dizer sobre obra. Interessante que eu sei as tuas obras. Em Salmo 105 vai dizer algo que fazer conhecer as obras de Deus. Ele faz conhecer. Então quando você faz algo para Deus, você está fazendo com que Ele conheça as tuas obras. Quem quiser acompanhar Salmo 105 pode estar lendo. Interessante que Eclesiastes 9:7 vai dizer que Deus, Ele se agrada das boas obras. Ele sabe a obra que você faz, Ele sabe a esmola que você tem dado, Ele sabe o momento que você tem abençoado alguém, Ele sabe o que você fez no oculto e no escondido, Ele sabe quando você ajudou alguém, Ele sabe quando você não tinha nada e você foi lá e ajudou alguém e chegou o retorno na tua vida. Talvez falando: nossa Senhor, eu ajudo tanto e nada acontece comigo. Mas Deus, Ele está dizendo em Eclesiastes que Deus se agrada das suas obras, Ele conhece as suas obras, Ele sabe o que você faz no dia a dia, Ele sabe do teu trabalho, Ele sabe da tua vida de intimidade, Ele sabe o que você tem feito.
Interessante que falar em obras, Romanos 3,20 vai dizer que somos justificados pelas obras, mas Tiago vai dizer algo que começa a entrar em atrito, que a fé sem a obra, ela é morta. Então é necessário tanto você conduzir, reger a fé e a obra. Já que tem fé, então entra com ação. Dê o primeiro passo. Às vezes na adversidade está difícil, dê o teu primeiro passo. Já que tem fé, então coloca a tua fé em prática. Interessante que Romanos 3 vai falar que somos justificados pelas nossas obras. Imagina naquele grande dia, Jesus olha para você: aonde está as moedas que eu te confiei a ti? Em que você investiu os dons que eu dei a ti? Às vezes nessa adversidade, na dificuldade, a gente tenta até mesmo enterrar os nossos dons, os nossos talentos, como é falado, e a gente esquece de fazer as obras de Deus. Às vezes as obras de Deus é falar: Jesus te ama, para aquela pessoa que está afastada, para aquela pessoa que você não conhece. É dizer para ela: Jesus, Ele te ama, Ele ama você de uma forma tão grandiosa que Ele não te perde de jeito nenhum para o mundo, porque Ele sabe que você tem capacidade para fazer algo pelo reino dos céus. Ele sabe que você tem capacidade de frutificar. A obra é de Deus, é dele, é para Ele, é projeto dele. E em 2 Timóteo vai falar, 2 Timóteo 1,9, vai falar algo bem interessante: chamou pela graça e não pelas obras. Até mesmo isso, Jesus trabalhou de uma forma maravilhosa para que nós não venhamos se glorificar, se vangloriar. Se não for pela graça, não tem fé. Se não tiver fé, não tem obra. Somos regidos a todo momento pelo Espírito Santo, pela graça, um favor imerecido. Jesus está dizendo: eu vou fortalecer no momento quando estiver fraco, para poder se levantar e fazer aquilo que me agrada. Eu vou dar esperança, vou derramar graça para poder criar esperança, para a fé se fortalecer, para que possa fazer as boas obras. Jesus está dizendo para Tiatira: você está em um lugar que eu conheço. Eu sei da tua obra, eu sei da tua vida, eu sei do teu levantar, eu sei do teu deitar, eu sei do teu trabalhar, eu sei o que tem dito. O homem não precisa falar nada, mas tem vezes que Deus levanta um profeta no meio da terra para poder falar da tua vida toda. Você sem entender como ele sabe. Isso se chama resposta do Espírito Santo. Você não precisa entender. Você não precisa entender. Só basta obedecer o que Jesus está dizendo. Não é tua, é obra minha. Eu que faço. A palavra vai dizer que sobre caridade. Interessante que a igreja de Tiatira, ela ajudava as pessoas, ela tinha amor pelas pessoas, ela tinha graça, ela tinha aquela vontade de querer amar o próximo. É o que diz em 1 João 5, os mandamentos de Jesus: amar ao próximo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E em 1 João 5 vai dizer sobre isso. 1 4 também vai dizer sobre amar o próximo, aquilo que agrada a Deus. Então essa igreja, ela era amável. Deus sabia da caridade, sabia do amor dela. O maravilhoso que, além da caridade, ela era um serviço prestado naquele tempo na igreja de Tiatira. Eles prestavam serviços para poder fazer a obra, para poder ajudar. Em Salmo 112, do 5 ao 9, vai dizer que a confiança em Deus era em primeiro lugar. Ela confiava em Deus.
ambiente de Deus. A igreja de Tiatira, ela era conduzida, regida pelo Espírito Santo, através das boas obras, da caridade, do serviço, da fé. Interessante que em Isaías 58:7 vai dizer que a palavra fala da caridade, de repartir e ajudar e de socorrer. Então a Tiatira, ela repartia, ela socorria e ela atendia as pessoas. Quantas vezes a gente socorre alguém? Aquilo é uma obra, aquilo é caridade. A gente atende uma pessoa que está pedindo por socorro, a gente se coloca à disposição. Aquilo é a graça que está sobre você para fazer a obra, não é você. Interessante que repartir, ela repartia tudo que tinha, aquilo que Jesus fala no sermão. Se alguém estiver precisando de uma túnica e você tem duas, dê uma para ele. Você tem 1 quilo de arroz, dê metade para o outro. Você tem 2 calças, dê uma. Ela dividia aquilo que tinha, aquilo que tem falado em Atos 4, quando Pedro ele começa a aceitar as ofertas. As pessoas, elas dividiam os seus bens, vendiam os terrenos, vendiam casa, vendiam tudo e compartilhavam. Mas tem aquelas pessoas que querem ser espertas, pastor, no meio da divisão, no meio da carência, no meio das adversidades, no meio de poder ajudar o próximo. Elas querem se achar melhor, se colocar em um patamar de esperteza e querer roubar. Mas não está enganando a nós, mas sim o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Safiras e Ananias. Foram mortos pelo Espírito Santo por querer enganar ao Espírito Santo e não a nós. Querer roubar o que é de Deus. Quantas pessoas estão morrendo porque estão roubando de Deus, querendo enganar o Espírito Santo? Pessoas que estão sendo desmascaradas, estão sendo atormentadas, estão sendo colocadas enfermas por querer enganar o Espírito Santo. Querer não enganar. A igreja, ela tinha uma fé e ela era paciente. Em Mateus 5:42, podem acompanhar. Jesus, ele ensina a prática da caridade. Jesus, ele começa a ensinar essa prática. Interessante que no versículo de Mateus 6:1, Jesus, ele para lá para fazer essa prática longe dos olhos dos homens. Dê com a direita o que a esquerda não pode ver. Faça para agradar a Deus. Foi o que nós lemos em Salmo 105, que Deus que tem que conhecer e não o homem. Não adianta fazer e querer falar, eu fiz. Opa, peraí. Isso aí é você que está fazendo. Você está glorificando a você mesmo, não a Deus. Porque a honra é para Ele, a glória é para Ele. Se Deus te deu condições, te deu força para poder fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, a glória é para Ele. Mas se você quiser ser reconhecido, seja reconhecido por Jesus e não pelo homem. Pois é Ele que te dá força para trabalhar, para ter força. É Jesus que te dá força. Vem dele a tua força cada manhã para poder tirar o pão de cada dia. Interessante que em Mateus 25:35, Jesus vai falar: eu tive fome, não me deram o que comer. Eu tive sede, não me deram o que beber. Eu estive nu, não me deram o que vestir. Quantas vezes a gente vê a pessoa desse jeito, necessitada, mas a gente não tem a audácia de poder falar: o Espírito Santo me incomodou tanto, e eu vou fazer o que o Espírito me direcionou, porque eu me senti tocado, eu me senti comovido, porque o Espírito Santo, ele comove, ele nos comove. Glória a Deus. Interessante que essa passagem de serviço, de caridade,
é algo que vem com o fruto do Espírito. Paulo vai falar que o maior dele, que pode trazer essa essência da caridade, que pode trazer a vontade de querer servir e ser paciente, é o amor. Paulo vai falar que o amor tudo o quê? Tudo suporta, tudo espera. Sem o amor nada somos. A palavra vai dizer que no serviço do servo que Jesus fala a história do bom servo e do mau servo, nos dá um detalhe sobre o trabalho que Tiatira tinha. Tinha bons servos ali, pessoas que serviam, pessoas que amavam a obra, mas também tinha os maus servos. Tinha 3 tipos de pessoas na igreja de Tiatira, e nós vamos entrar nesse contexto. Romanos 12:10 vai falar da maneira de honrar a Deus, a maneira de servir a Deus. Em Mateus 25 vai falar também a honra que agrada a Deus. A igreja de Tiatira, ela ficava situada na Ásia, na Turquia. Ela era o centro de comércio, de vendas de púrpuras, de cores vermelhas, cores verdes, porque somente dali que tinha pessoas capacitadas para poder trabalhar. E ali tinha pessoas que trabalhavam no polimento, como foi dito, pessoas que polia, artesão que fazia matérias para poder vender, que polia bronze, que fazia panos. Interessante que Lídia vai falar que ela era de Tiatira. Ela fala com Paulo em Efésios. Lídia era de Tiatira. Através de Lídia, Paulo foi para Tiatira, porque Lídia era de lá. Lídia conhecia tudo lá em Tiatira. Interessante que, segundo os historiadores, em Tiatira havia uma profetisa, um oráculo, que se chamava Sambati, no templo de Apolo, naquele tempo. E as pessoas iam para poder vender, comprar, porque era um centro de comércio muito grande, Tiatira, e ali se dava caminhos para o vale, tanto para outros lugares, outros caminhos, como a igreja que foi falada na semana passada, de Esmirna, dava caminho para outras igrejas. Era um centro marítimo, um centro maravilhoso de vendas e comércio, onde ganhava bastante dinheiro naquele tempo. As pessoas, pastor, quando vendia, para você ser um comerciante, ali você tinha que participar de cultos pagãos. Depois de participar dos cultos pagãos, você tinha que comer as oferendas que eram oferecidas a esses deuses pagãos, a essa Sambalati. Você tinha que comer essa oferenda. Interessante que se você não fizesse isso, você seria expulso de lá. As pessoas expulsavam os crentes de lá porque não suportavam a pregação falando do pecado de Tiatira. As pessoas de lá, ela não aceitavam um comerciante que não fazia esses tipos de práticas. Depois de comer as oferendas, a prática do adultério começaria, as orgias começariam. Então Jesus, ele vai falar nesse momento, a partir do versículo 20: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Olha que Jesus está falando: meus olhos são como se fosse chama de fogo, eu estou enxergando aquilo que está no oculto. Tem uma mulher aí dentro, no meio de vocês, que se diz que é profetiza, e está influenciando os meus servos a comerem comidas sacrificadas a demônios e a se prostituírem. Se arrependam.
Naquele tempo, a mulher, ela tinha vantagem para poder falar, ela tinha autonomia para poder falar naquele lugar, porque a oráculo Samati, ela legalizava, ela dava essa autoridade para as mulheres poderem falar. Então as mulheres, elas profetizavam, elas falavam, elas enganavam. Existiam 3 tipos de pessoas. Quantos tipos de pessoas? Pessoas que eram tementes a Deus, pessoas que Jesus conhecia as obras, sabia da caridade, sabia que era servo fiel, sabia que tinha pessoa que tinha fé, que era paciente, sabia pessoas que conheciam a palavra, que conheciam o amor de Cristo. Tinha pessoas ali no meio da igreja de Tiatira que era temente ao Senhor, que era fervorosa na oração, que amava Cristo Jesus. Tinha as pessoas que davam tudo para poder estar aos pés de Jesus. A primeira pessoa que tinha lá era esse tipo de pessoas, temente a Deus, conhecia Jesus, suportava tudo calada, passava por adversidades, por perseguições, por tormentos. Mesmo que fosse para poder ser expulsa, poderia expulsar, mas Jesus eu não acho. Hoje em dia não é diferente. Quantas vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Satanás vem querer nos oferecer o prato. Olha, toma aqui, experimenta, prove do mundo. Quantas pessoas estão falando, não, eu não quero, é o que Jesus fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir às tentações. Tinha um segundo tipo de pessoa, era os tipos de pessoas que via tudo acontecendo em Tiatira, via idolatria, mas tinha medo, via toda a prostituição, mas tinha medo, orava, buscava Deus, era fervorosa, mas eram medrosas, viam as pessoas pecar, mas não falavam nada, tinham medo de ser expulsa. Tinham pessoas que tinham medo de poder ser demitidas do seu trabalho. Talvez hoje também não é diferente. As pessoas têm medo de falar de Jesus e do pecado. Houve uma vez que eu estava no trabalho e eu estava sempre em constante oração. Eu orava no meu trabalho, ia para o monte, orava com minha esposa, ia para o monte com ela também. Minha esposa sempre intercedendo por mim, orando por mim, eu indo trabalhar. Não vou dizer o nome do lugar ou o nome desse lugar, local de trabalho, para que não possa depois vir futuramente acontecer algo. Mas a todo momento que eu entrava em oração, as pessoas ficavam com brincadeiras de lascívias, de prostituição, e eu sempre falava, eu te repreendo em nome de Jesus, está repreendido, Satanás. Eu abria a minha boca com autoridade e falava, até que uma voz se incomodou e falou, eu vou te transferir. Me transferiram para outra loja, e quando eu cheguei lá, as pessoas sabiam que eu era crente, sabiam que existia alguém que era fiel a Cristo. Glória a Deus. Eu sozinho no lugar falando, Jesus, o que o Senhor tem para hoje? Qual será a provação desta manhã? A minha esposa, ela tinha acabado de perder o trabalho, e essa era a porta de escape que Jesus tinha aberto para mim, e eu estava alegre, feliz por estar trabalhando. E eu ali sozinho, conversando com o Espírito Santo, a pessoa passa e começa a me xingar, começa a esculhambar-me por causa da adoração que estava sobre a minha vida, por causa dos louvores que eu cantava ao meu coração. Então ela se manifesta, ninguém entende o porquê ela se manifestou ali, ninguém sabia o motivo. Demorou 3 horas, eu peguei e fui embora. Ela ficou lá, eu não pude fazer nada, por
conta da multidão das pessoas que estavam naquele trabalho. Algumas pessoas entendiam, mas não queriam nem sequer colocar a mão, com medo de ir embora, com medo de poder ser mandado embora. Fui transferido de trabalho. Quando eu fui transferido de trabalho, no terceiro dia de trabalho, eu estou sentando, sempre como de costume, eu me sento, eu pego, abro uma palavra e eu começo a orar ao Senhor e agradecer pelo meu dia. Horário de almoço. Interessante que no meio da minha oração, Jesus, qual é a aprovação de hoje que o Senhor tem para mim? A minha gerente sentou do meu lado e ela começou a tremer. E aí sim eu entendi que ela estava se manifestando. Então ela se levantou e saiu correndo, e a subgerente também saiu correndo atrás dela. E começaram a perguntar o que aconteceu comigo, o que estava acontecendo. E ela falou, não sei, eu senti do lado daquele menino, eu senti algo diferente. E eu não sabia que ela era da mesa branca. Quando eu entrei na sala dela, depois de meia hora, ela me mandou me chamar. Terminei o meu almoço, voltei para o serviço, demorou 30 minutos, manda chamar o Oséias. Eu todo feliz, pastor. Olha, poxa, alguma coisa vai acontecer. O meu Jesus vai me honrar hoje. Jesus quer hoje vai ter alguma coisa que Jesus vai fazer. O meu trabalho está bem, eu estou fazendo tudo direitinho. Estou tão feliz, Senhor, pelo meu trabalho. Eu cheguei falando, glória a Deus. Ô gerente, tudo bem? Boa tarde. Mandou me chamar. Você sentou do meu lado, saiu correndo. Eu não sabia. Ela falou, Zé, infelizmente não dá para você ficar aqui. Infelizmente você não tem como ficar aqui conosco. Aqui está a sua demissão. Pode assinar e pode ir embora. Nem precisa voltar. Eu falei, amém, glória a Deus. Quando eu dei glória a Deus, ela começou a se tremer de novo. Aí eu entendi, é demônio. Aonde você estiver, Satanás não vai querer te aceitar por conta da tua presença, por conta que você não nega o nome dele. Quando você está honrando a Cristo, ele vai te levar a lugares para poder mostrar a você que aquele que honra, ele também há de honrar. Fui demitido. Mas quando eu chego em casa, minha esposa contratada. Perdi um salário. Quando chego em casa, tem outro. Jesus sempre, quando trabalha de uma forma tão tremenda, quando a gente não nega Ele, quando a gente louva Ele, quando a gente trabalha para o nome dEle ser glorificado, Ele está manifestando alto dos céus e dizendo, eu te quero na minha obra, você é projeto de Deus. Glória a Deus. Eu te chamei para uma obra. Eu te chamei para gerar fruto. Eu te chamei para dar caridade. Eu te chamei para falar do meu nome. No primeiro dia desse trabalho, pastor, eu dou de cara com quem? Com um satanista. Alguém que tinha no peito estampado a marca do enxucaveira. E ele falando, você é crente, né? Eu falei, graças a Deus, para honra e glória do meu Senhor Jesus. Ele falou, eu não acredito em Deus, não. Eu falei, Jesus, começou a aprovação logo cedo. Fui para o banheiro orar. No segundo dia, e aí, crente, você é crente, né? Não acredito em Jesus, não. Eu fui para o banheiro orar. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Jesus, prega para ele. Prega para ele. Do banheiro orando, Jesus falou, sobe lá para cima, para o terceiro andar. Isso já é o terceiro dia de trabalho, antes de ser demitido. Eu subo para o terceiro andar e eu estou lá orando a Deus, falando com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale, Pai? Qual é a providência, qual é a provisão? Jesus, fala que eu morri por Ele. Fala para Ele como eu morri. Fala para Ele.
que eu estou no projeto, no plano, desde o princípio, desde o começo da criação. Fala que foi por amor a Ele, fala que foi por conta dos pecados dele. Fala para Ele que o louvor que traz a paz é o louvor de adoração a mim. Fala para Ele que quando Ele está na casa dele, Ele está sendo atormentado por demônios, Ele não consegue dormir. Fala para Ele, por conta dos relacionamentos dele, por conta da droga. Fala para Ele que pessoas tentou ir matar Ele. Fala para Ele. E eu comecei a abrir minha boca, falar: Senhor, estou num horário tão maravilhoso de falar contigo, vou falar no meio das pessoas que estão lá. Jesus, não tem problema, eu vou providenciar. O rapaz começa a subir e vai até onde eu estava orando. E ali eu começo a pregar o que Jesus ministrou no meu coração. E ele aceita Jesus Cristo no terceiro dia, dizendo: eu não acredito em Deus. Na casa dele é só louvores da harpa, não entra mais pancaria, não é uma porcaria de funk ou de que seja, não entra mais na casa dele. Glória a Deus. Eu cheguei e falei com ele: se você chegar aqui e você falar para mim, eu consegui dormir em paz, você aceita a sua vida para Jesus? Eu aceito. Se eu dormir, conseguir eu dormir, eu vou aceitar. No quarto dia ele aceita Jesus e eu dormi em paz. Glória a Deus. Tem 7 anos que eu não durmo bem, eu dormi em paz. Tem as pessoas que têm coragem de poder pregar, de poder falar. Primeira, pessoas que existiam, e tinha segundas que se acobardavam, que não tinha audácia de poder falar com o nome de Jesus, que não tinha audácia, ousadia de poder falar: Jesus te ama, tem planos na tua vida, Jesus quer te salvar. Glória a Deus. Aleluia. Existe o terceiro tipo de pessoa que estava na igreja de Tiatira. A terceira pessoa é aquela que estava em convivência com a igreja, mas estava ouvindo palavras de uma profetisa chamada Jezebel. Alguém que estava enganando e que estava fazendo com que tudo pode e nada pode. Alguém que estava indo contra o anjo da igreja praticamente. Alguém que não aceitava a autoridade da igreja. Pessoas que estavam coligadas com essa profetisa, que estava enganando as pessoas, os crentes daquele tempo. Ou seja, estava sabendo que estava pecando, sabendo que não estava na igreja, mas estava comendo comida oferecida a ídolos. Estavam fazendo tudo aquilo que ia contra a palavra de Deus. Pessoas que perderam o amor, pessoas que fizeram as primeiras obras de uma forma maravilhosa, mas como tem dito, as últimas eram tão bom. Eu sei que essas últimas obras que você fez foi melhor do que essa primeira, mas estão sendo enganados. Pessoas que estavam causando divisões dentro da igreja, pessoas que estavam sendo conduzidas para o caminho de adultério, de adoração a ídolos, que tudo podia, pessoas que eram medrosas, que tinham medo de ser mandado embora, medo de morrer, pessoas que não tinham nem sequer temor a Deus. Jesus vai dizer: Tiatira, vocês estão tolerando esses tipos de pessoas. Estão tolerando pessoas que estão na lascívia, na prostituição, no segundo casamento, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão adulterando. Vocês estão aceitando esse tipo de pessoas, não estão repreendendo elas. Jesus deixa claro: eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Mas eu vou dar tempo para vocês se arrependerem. Eu vou dar tempo para vocês se arrependerem. Eis que porém em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aleluia. Interessante que Jesus vai falar sobre obras também aqui. Os olhos de fogo que estão em todo lugar,
que pecado não fica oculto, que mesmo no escuro ele vê, mesmo ninguém está vendo, ele enxerga, mesmo ninguém sabendo, ele vê. Interessante que Jesus viu as boas obras, mas também viu as más obras dele. Que não existe somente obra boa, mas também existe obras malignas, obras satânicas. A maior obra de Satanás em nossas vidas é tentar destruir a nossa família, a nossa casa, levar os nossos filhos para a prostituição, para o adultério. A maior raiva de Satanás é a nossa família, é a obra das trevas que tentam impedir a salvação de nossas famílias. Uma coisa eu pergunto: como está a pregação dentro da tua casa, da tua família? Como é que está a sua vida junto com a tua família? Será que está existindo boas obras ou más obras? Glória a Deus. Será que está saindo palavras de bênção sendo conduzida pelo Espírito Santo, ou palavras de Jezebel, palavras de maldição? Interessante que Jesus fala: eu vou ferir essas pessoas, eu vou colocá-la numa cama. Quantas pessoas estão na maca de um hospital dizendo: Jesus, se eu pudesse, eu estaria na igreja te adorando. Jesus, eu quero te louvar. Jesus, eu quero te exaltar, mas não consegue abrir a boca, porque está numa cama de um hospital. Quantas pessoas estão dentro da casa em uma cama e não conseguem se levantar por conta das más obras? Quantas pessoas estão passando por uma adversidade difícil? Quantos hospitais estão cheios? Quantas pessoas dentro dos hospitais em coma, na CTI, esperando a morte e com o pensamento: Jesus, se eu pudesse, eu estaria te louvando, eu te adoraria tanto. Mas eu vos digo a vós, restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, a profundeza de Satanás, que outra carga vós não porei. Glória a Deus. Aquele que está limpo, se limpe mais. E aquele que está sujo, se sujará cada vez mais. Não lançarás pérolas aos porcos. Isso é palavra de Jesus. Palavra de Jesus Cristo falando. Aquele que conheceu a verdade, aquele que provou da água viva, aquele que conhece o sacrifício da cruz, aquele que conheceu o Espírito Santo, aquele que se encheu, aquele que pisou no Santo do Santo, não se ponha no jugo do mundo novamente, pois estão limpos pelo poder da palavra. Aqueles que estão se santificando dentro da igreja cada dia mais, orando mais, buscando cada dia mais em tuas obras de caridades, com a sua fé, com o seu amor, com a tua santificação, ansiando pela volta de Jesus, passando por lutas, por batalhas e te dizendo: olha, eu não largo meu Jesus, mesmo que eu perca tudo, eu não largo meu Jesus, eu não troco meu Jesus pela prostituição, pela idolatria ou pelo lar que seja. Eu não largo meu Jesus. Glória a Deus. Jesus está dizendo: toda obra de Satanás, não se ponha debaixo do jugo dele de novo. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que bebia, não beba mais. Jesus está ensinando a todo momento a Tiatira a lembrar-te o que é o jugo, a carga de Satanás em nossas vidas. Mas o que tendes, retende ao que eu venha, e ao anjo que vencer, guarda até o fim. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
com vara de ferro afligirá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele faz uma promessa. Ele faz uma promessa a cada um de nós. Interessante que Jesus, ele dá autoridade, autonomia, como ele tem falado, mas que dou poder a vós. Eu lhe dou autoridade sobre as nações. Aonde você entrar, o Espírito Santo estará com você, pois eu dei palavras para você, eu dei sabedoria e entendimento para que vocês possam batalhar, possam lutar, pois a vara é a palavra. Interessante que vocês podem quebrar qualquer argumento através da palavra do Senhor Jesus Cristo, contra aqueles que tentam contra a vida de vocês, contra pessoas que tentam contra vocês. Jesus fala: eu recebi do meu Pai poder e autoridade, autonomia, todo o poder foi me dado, e Ele deu a cada um de vocês mediante o Espírito Santo, aquele que conduz você, aquele que livra você do pecado, aquele que livra você do caminho maligno, aquele que dá sabedoria para você. Tia Tira, mesmo sabendo das adversidades, elas tinham autoridade para poder profetizar contra aquele povo, porque Jesus havia dado autoridade. Uma igreja que tinha idolatria, prostituição, uma igreja que não era tão perfeita assim, a única igreja que Jesus tem autonomia e fala o anjo, a única igreja que o anjo fala que é o Filho de Deus, é a igreja de Tiatira. O único que tem essa palavra é a igreja de Tiatira. O que fala em João, o verbo se fez carne, aquilo que Pedro fala: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo. Aquilo que o demônio gadareno fala: eu sei quem tu és o Filho do Deus vivo. Aquele que João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja de Tiatira sabia quem era Jesus, conhecia quem era Jesus, sabia do poder do nome de Jesus. Se coloquem de pé, vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia. 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 Como tem falado as Escrituras Sagradas em João,